tem as definições mais ou menos aproximadas. Nós temos aí, ó, 4 papéis desses tipos de temperamento. O NF, então, para gravar, é o idealista, o SJ é o guardião, o NT é o racional e o SP é o artesão, no modelo platônico. 4 papéis adotados por esse tipo de temperamento. Vamos ver aqui, ó. Conformes com padrões e normas. O viabilizador diplomático, esse é o papel. O idealista é aquele que viabiliza de forma amistosa. Conforme a padrões e normas, o SJ, que é judicioso e ao mesmo tempo tátil, é mantenedor de segurança e é logístico. E os papéis adaptativos às circunstâncias, nós temos aqui o racional, construtores estratégicos, esse é o papel adotado de forma constante pelo seu modo de ser. E o SP, que são os artesãos, segundo o modelo platônico, são de característica de manipulação, de manipuladores, não falando aqui em termos éticos, mas de manejar, de lidar com aspectos práticos ou aspectos táticos. Então, nós temos 4 papéis adotados pelos temperamentos. São diferentes: o idealista, o racional, NT, o guardião, SJ, e o artesão, SP. Quais são as características do artesão? O Keirsey fala nas suas pesquisas, porque ele tem um sistema online para verificação dos tipos de temperamento, ele dá essa marca de que em torno de 40% da população são dessa característica, são os SPs artesãos. Então, são observadores, S, e experimentadores. Vejam a característica do artesão: adaptável, artístico, atlético, muito ciente da realidade, nunca lutando contra ela, tem mente aberta e sempre de olho a compromissos viáveis. Então, o Galeno, retificando aí o nome desse que desenvolveu essa tipologia de temperamentos, o Galeno chama ele de sanguíneo, o artesão, pelos traços negativos dos seus fluidos. Era ainda uma notação antiga da época, né? De sangue, por ser excitável, intemperante e super otimista. O SP é muito provador, muito inquieto para checar a realidade, transformá-la e explorar oportunidades. Ainda os SPs estão sempre sabendo o que ocorre à sua volta, capazes de ver necessidades do momento, são mais táticos. A inteligência tática dos SPs é impressionante, armazenando fatos úteis, faz coisas com nada de teorias, calmo e despreocupado, trabalham, veem as coisas como desafios, e aquilo é um jogo, tolerante e sem preconceitos. E, em geral, são persuasivos, talentosos como manipular máquinas, equipamentos, ferramentas, agem com economia de esforços, porque tem uma inteligência tática, sensível a cor e textura, querem experiências de primeira mão e, em geral, está de bem com a vida, estão muito, muito animados. Quais são as características dos judiciosos, ou daqueles que procuram enquadrar as pessoas e gostam de esquemas? É o guardião. Aproximadamente também a maior parte da população, entre 40% dos SPs e 40% dos SJs, a maior parte da população estamos entre os SJs e os SPs. Então, aproximadamente 40% da população. O S de observador, J de planificador. São conservadores, estáveis, consistentes, gostam da ordem, do planejamento, da linha reta, das rotinas, sensíveis, efetivos, não impulsivos, pacientes, seguros e de confiança. São pessoas que nós podemos confiar porque eles retêm muito de memória padrões de comportamento e permanecem estáveis, são consistentes, trabalhadores, detalhistas, diligentes, vejam as notas, perseverantes e minuciosos. O Galeno tipificava como melancólico, pessimista, triste, etc. O idealista, aproximadamente 13% da população. N de projetivo e idealizador. E o friendly, amistoso.
é humano, simpático, lida bem com as pessoas, é entusiasta, tem sempre a questão religiosa, ética presente, é criativo, intuitivo, perspicaz e subjetivo. Tem em conta essas dimensões da cordialidade e da pessoalidade no relacionamento. O Galeno utilizava para a perspectiva do idealista, interessado no aspecto negativo do temperamento, facilmente irritável, rápido para manifestar descontentamento, desgosto, desaprovação, etc. E os NTs, que são os racionais, aproximadamente 6 a 7% da população, são N, projetivos e idealizadores, e thinking, objetivos, direto ao ponto. Quais são as características? São pessoas mais voltadas para o analítico, sistemático, abstrato, as teorias. São intelectuais, filósofos, cientistas, exigente, independente, têm dificuldades para lidar com a questão do relacionamento interpessoal. Lógicos, técnicos, curiosos e científicos, dirigido para a pesquisa. Então, no modelo de Galeno, é o fleumático, desinteressado, calmo e distante, concentrados em problemas complexos e desligados de contexto social. Bom, aqui nós temos uma planilha que vejo que é importante vocês destacarem nas anotações que o NF, o idealista, introspectivos e amistosos, eles têm, ou elas têm, pontos positivos e pontos que é preciso melhorar. Nós podemos dizer que o temperamento favorece a essa coluna, por causa de aptidões naturais e pontos de melhora. São criativos, espontâneos, imaginativos, têm muito coração, friendly, não é? Ouve muitos, artista genial, bom humor, transparente e flexível. Agora, isso aqui tem um contraponto de melhorias, por isso cada um de nós temos que ver pelo tipo e o estilo de temperamento, aonde que nós temos que potenciar ou ter em conta as nossas fragilidades. Crescer em realismo, concentrar-se, orientação para resultados, olha aqui a importância disso. As queixas que se tem com relação aos NFs, a falta de objetividade. Então, concluir tarefas, saber dizer não, como tem a característica do friendly, do relacional, então tem mais dificuldade para corrigir. Adquirir firmeza para corrigir, para cobrar e enquadrar, para ter esquemas de trabalho, organização, horários, etc., e definir diretrizes. Portanto, pontos positivos, pontos negativos ou pontos de melhoria. Então, introspectivos, amistosos. Nós vemos agora em relação aos racionais, NT, racionais, introspectivos e objetivos. Quais são os pontos positivos? O foco no conhecimento, tem visão projetiva, visão de futuro, teórico profundo, lógico objetivo, racional frio, cético, duvida das coisas, como sistema. Tem como que um modo de atuação, de verificação. Será que isso é correto? Será que esses dados são corretos? Autoconfiante, audacioso, inovador, questionador. Quais são os pontos de melhora para os NTs? Crescer em senso prático, porque estão mais no modelo teórico. Portanto, tem que botar em prática aquilo, testar. Então, crescer em senso prático, executar. Então, a execução é mais frágil nos NTs. Evitar a aparência de dureza, frieza ou altivez. Ter em conta os sentimentos das pessoas. Elogiar aquilo que é bom. Pedir e não ordenar. E valorizar a contribuição de outras pessoas. SPs, que são os os SPs são aqueles que estão continuamente testando, continuamente verificando as possibilidades. No modelo platônico é o artesão. Quais são os seus pontos positivos? Solucionador de problemas, homem de ação, ativos, proativos, de tomada de iniciativa, mas por vezes são impulsivos. Têm impulso, força, são emocionais, corajosos, destemidos, práticos e improvisadores. Então, dada uma circunstância de curto prazo, muito complexa, o SP é o melhor temperamento para poder lidar com o fato, por exemplo, esses momentos agora que nós estamos
no meio de uma epidemia ou no começo do pós-epidemia do Covid-19, nós vemos aí para a solução de problemas novos, dificuldades novas, testar alternativas diferentes para encontrar soluções, o temperamento SP pode dar resultados pragmáticos de alternativas por ser improvisador. No entanto, vão falhar na pesquisa, vão falhar na reflexão, vão falhar, são mais despreparados em relação ao aspecto conceitual. Então, quais são os pontos de melhoria? Evitar pressionar, que são muito rápidos, diligentes, querem logo testar as coisas, evitar o atropelamento, planejar melhor, crescer em visão de longo prazo, ganhar capacidade de formar e organizar, cuidar dos detalhes, estudar, aconselhar-se, procurar seguir regras. Então, estamos aí com o SP, o artesão. E o SJ, o observador judicioso, que é o guardião do modelo platônico. Pontos positivos: é cumpridor, sistematizador, autor de procedimentos, influente, persuasivo, preocupado com deveres, regras, padrões, soluções realistas, ativo, idealista, ponderado e compassivo. Já pontos de melhora, como são rígidos: flexibilidade, adaptação a mudanças, controlar a ansiedade, evitar burocracia, excesso de detalhes, crescer em agilidade, questionar o status quo. Então, para o inovador, o SJ não é bom para a inovação, mas é bom para a manutenção de mal há inovação e conseguir padronizar processos. Então, é um homem ou uma mulher que é capaz de desenvolver processos mais eficazes. Propor mudanças, deve ser ponto de melhora para os SJs, desenvolver visão de futuro e ter um estilo otimista. Então, nós temos aí os 4 temperamentos. Vamos voltar um pouquinho, só para falarmos uma coisa importante. Os idealistas, se são líderes idealistas, introspectivos e amistosos, tem que ter na sua agenda de desenvolvimento pessoal, e a liderança, nós dizemos que liderança é a capacidade de conduzir mudanças. Então, há pontos positivos, mas é preciso os idealistas NF ter esses pontos de melhora. Os NTs racionais, esses pontos positivos são pontos muito importantes no seu modo de liderar, mas precisam lidar com essas características de pontos de melhoria que nós falamos do caso dos racionais. No caso dos artesãos, o SP, observadores e experimentadores, como líderes, têm capacidade de solução de problemas, homem de ação, mas vão precisar se assessorar, ter ajudas para pessoas que possam planejar, ter o seu sócio, ter o braço direito, outras pessoas que trabalhem nos seus pontos negativos. Bom, e assim também podemos pensar num líder administrador, tipo SJ, pontos positivos, mas é preciso compor com essas qualidades ou ter uma assessoria ou mentoria ou parceiros ou pessoas que possam ajudá-lo nesses pontos negativos do seu temperamento. Bom, aqui vale a pena debruçar-se sobre o que admiram uns em relação aos outros. O que admiro, o NF admira nos racionais, nos NTs. Admira a sua capacidade de questionar. O que um idealista NF admira num artesão SP? A sua rapidez e coragem em tomada de decisão. O que um idealista NF admira num SJ artesão, que é planejador? A sua capacidade de organização e de constância de chegar à finalização. Coisa que são frágeis no NF. Portanto, numa equipe, é preciso saber compor temperamentos diversos para ter resultados melhores. Um NT, portanto, um racional, em que ele admira um idealista NF? Ele admira a criatividade do idealista. O racional NT, em que ele admira o artesão SP? A sua praticidade. E esse racional, em que ele admira o SJ guardião?
a capacidade de constância e de chegar até as últimas pedras e resultados, porque são muito mais constantes. O que é que um artesão SP admira no idealista NF? A sua sensibilidade. O que esse artesão SP admira no racional? A sua capacidade de questionar. E o que ele admira, ou ele ou ela admira num guardião SJ, é a sua capacidade de foco e manter o esforço num determinado ponto. E o que um guardião SJ admira num diplomático NF idealizador? A sua criatividade. O que o SJ admira num racional SJ guardião? A sua capacidade estratégica. O que esse guardião constante, quadriculador, lidando mais com processos e rotinas, o que ele mais admira no SP? A sua agilidade. Então aqui nós vemos o que uns admiram nos outros, e isso é bom para compreender, para termos empatia em relação à diversidade, a modos de ser diferentes das pessoas. Mas há algo que nos incomoda. O que é que incomoda ao idealizador, o idealista NF, em relação ao racional NT? A sua frieza, que pode gerar um ar de superioridade. O que o NF o que incomoda o NF? A agressividade do SP, o atropelamento. E o que incomoda o idealista NF em relação ao guardião? Ao olhar sobre ele, sobre a demora, que no fundo é o passo a passo, com precisão, com minúcia, sem erro. E o que incomoda ao racional em relação ao diplomático? A falta de foco. Numa reunião, por exemplo, um NT vê um assunto que vai indo para outro lugar e fica incomodado. E o que o NT fica incomodado com relação ao SP? A pressão. O que o NT racional fica incomodado com relação ao guardião? Um ritmo diferente. O que a USP lhe incomoda em relação ao idealista? A indecisão. Então, o que o artesão SP lhe incomoda ao racional? A frieza. E com relação ao SP, a sistematização do SJ. Porque o SP é totalmente testador, totalmente flexível, totalmente gerador de alternativas diferentes. E o que incomoda a um guardião SJ em relação ao NF é a sua distração, ao NT é o insensível e o atropelador. Então, agora, o que é que melhorar? O que o NF tem que melhorar para se relacionar melhor com o racional? Aprofundar nas razões do NT. Por que o racional está pensando assim? Então, a empatia é o NF, que é diplomático, o NF, que é idealista. Você pensa, mas eu queria saber qual que é o teu foco para pensar dessa forma. Então, sempre vamos ver nesse quadro o que esse temperamento tem que melhorar no relacionamento com pessoas de outro temperamento. O NF em relação a SP é ser objetivo. O NF em relação a SJ, concluir tarefas. O racional em relação ao NF, saber ouvir. E o NT com SP, ser flexível. O NT em relação a SJ, ser paciente e concreto. E assim vai. O SP, que é o artesão, em relação ao idealista NF, ser compreensível. O SP, ser paciente em relação ao NT, porque ele demora mais com as suas considerações. E o SP, envolver-se, parar e refletir, é a maneira de lidar melhor com o SJ. E o SJ, com o NF, ser paciente. O SJ com o NT, confiar, já que o NT tem como característica o ser cético. Então, o SJ deve procurar ser confiante. E o SJ, em relação ao SP, com o SJ gosta dos padrões e dos processos e das coisas mais bem programadas, com o SP ele deve criar
um modo de ser flexível para se relacionar melhor. Uma equipe sinérgica deve ter uma composição de temperamentos para chegar a melhores resultados. Alguns exemplos típicos históricos que Kirsi estuda, e há no site do Kirsi muitos estudos, inclusive podemos fazer o nosso teste de temperamentos através do modelo de Kirsi online. Os racionais, nós temos aqui um cientista e também uma pessoa uma primeira-ministra do Reino Unido. Então, nós temos aqui, da Inglaterra, os racionais, são NTs. Então, Einstein e Margaret Thatcher. Idealistas, Indira Gandhi e Eleanor Roosevelt. Artesães, SP, Hemingway e Barbra Streisand. E guardiães, SJ, George Washington e Madre Teresa de Calcutá. Nós temos que identificar quais são os nossos temperamentos. Isso tem uma importância muito grande para a gente conhecer-se a si próprio, ver quais são as nossas forças, quais são as nossas aptidões naturais, potenciá-las e ver nossos aspectos negativos para trabalhá-los nas mentorias. Então, procurar identificar essas características, preenchendo o questionário que está anexo a na área de documentos anexos à apresentação. Então, é um questionário para identificação de temperamentos do Kirsi. Eu vou colocar 2 questionários, um mais prático, mais direto, com poucas perguntas, e outro com um questionário que ali damos uma explicação necessária para o seu preenchimento. Com a tipificação, nós podemos depois ver qual será o procedimento mais adequado para o desenvolvimento, para o planejamento de desenvolvimento pessoal desses temperamentos. Cada um de nós terá umas forças. Por exemplo, o idealista tem uma inteligência diplomática dominante. Para o guardião, né, o SJ, ele ou ela uma inteligência logística muito mais dominante. Para o SP, que é o artesão, é aquele que vive provando, que é muito flexível, ele tem uma inteligência tática. Dado um jogo, numa determinada circunstância, precisa mudar algumas peças para fazer um gol, ele ou ela é o que tem a maior capacidade de inteligência tática. Então, a inteligência diplomática, a inteligência logística, a inteligência dos tática, logística, e a dos NTs, que é a inteligência dos racionais, é muito mais uma inteligência estratégica. Uma estratégia de médio e longo prazo. Quais são as melhores oportunidades? Então, os cientistas, os NTs, são muito mais estratégicos do que os outros. Por isso, a composição de temperamentos é importante nas equipes e nós temos que saber qual que é a nossa dominância. Então, vamos identificar qual que é o nossa tendência temperamental dominante e depois podemos já passar para as nossas mentorias, para o acabamento, para aqueles que fizeram o padrão Gold e para aqueles que estão no padrão Silver vão ter a mentoria assim que marcarem, tendo terminado as avaliações de temperamento e todas as outras avaliações interiores e já feito a sua matriz SWOT para o desenvolvimento do plano de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, então, até mais.